dia, traders! Bom dia, pessoal! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia, o seu principal informativo com as principais manchetes e as principais oportunidades do dia. Para você, trader, que busca fazer aquele gol de placa, aquele trade de ouro, certo? Temos aí os 90 minutos para a gente emplacar o nosso gol do dia, ok? Bom, pessoal, os mercados hoje começam trazendo o apetite e o risco, né, animados em relação ao corte de juros em dezembro, tá? E o sentimento segue dominando no mundo todo, esse sentimento de corte de juros. As bolsas asiáticas fecham em alta, puxando pelo setor de tecnologia e outras gigantes, impulsionado pelo índice global do Japão. Ouro renova máximas históricas, tá? E as expectativas impulsionada pelo corte de juros. Os futuros dos Estados Unidos seguem estáveis e Hong Kong segue reagindo bem após uma nova rodada de conversa entre Estados Unidos e China. A Nvidia recuou ontem e o Bitcoin também perde força no dia de hoje após 2 dias de altas consecutivas. Hoje tem um dia mais agitado, tem um pacote forte de notícias entre o PPI, vendas no varejo, ADP semanal e confiança do consumidor. E o mercado já precifica quase 90% de chance de cortar juros em dezembro, como já era esperado, né? O desemprego lá disparou, embora o payroll mais forte, mas segue a cautela de possível recessão também, tá, pessoal? Vamos aguardar os próximos dados vindo hoje, tá? Ok? O PCE, que é o núcleo de inflação lá dos Estados Unidos, foi adiado para o dia 5 de dezembro e o PIB americano para o dia 23 de dezembro, tá? Por conta do shutdown, certo? No Brasil, a agenda um pouquinho mais pesada. O presidente do Banco Central tem uma audiência marcada no Senado, no Senado brasileiro, e os investidores observam o risco da pauta, né, que pode ocasionar em relação ao risco fiscal aqui no Brasil, ok? Se você é novo aí, eu já peço para você se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante, e vamos ao nosso vídeo de hoje, analisar as oportunidades quentes aqui dos mercados internacionais. Vem comigo, vamos até o final do vídeo. Estamos aqui com mais um programa do Gol do Dia e vamos para as manchetes, tá? Os mercados internacionais seguem recuando um pouquinho, tá? Neste exato momento, ok? Deixa eu traduzir aqui. Bom, as ações da Nvidia caíram após a notícia do desafio do Google no mercado de chips, né, de inteligência artificial, ok? Em relação a essa dominância, né? Mas vale lembrar que ontem à noite Donald Trump assinou um tratado de desenvolver uma inteligência artificial bombástica, né, impulsionando todo esse setor nos Estados Unidos, tá? Bom, o pessoal segue acompanhando de perto o mercado cripto, né? Os problemas que pode ter em relação à recessão ali, ok? Do mercado cripto. As ações do Zoom sobem após revisão para cima da previsão anual devido ao crescimento da demanda pela inteligência artificial, ok? Trump busca tranquilizar e manter uma trégua com o presidente da China, né? O Xi Jinping, enquanto tranquiliza o aliado no Japão, né? Não sei se vocês viram, aumentou o temor entre Japão e Estados Unidos lá em Taiwan, né? Em relação às terras ali de Taiwan, né? O poder militar de cada um, ok? O Google se reúne com a Axiom para descobrir próximos grandes talentos da inteligência artificial na Índia, certo? Como eu falei aqui, ó, Trump assina a ordem executiva que é a missão Gênesis para impulsionar uma inovação bombástica na inteligência artificial. Então segue, pessoal, as IAs aí tentando impulsionar os setores, né? Os futuros americanos seguem em leve queda em 0,18% negativo, Dow Jones em 0,12% negativo e Nasdaq 0,34% em forte queda um pouquinho mais acentuada. O índice do medo segue estável e o Shao, o ouro, segue subindo quase 1%, né? Impulsionado pelas expectativas de corte de juros nos Estados Unidos. Pessoal, é o seguinte, para as manchetes do dia de hoje, a gente tem aqui, deixa eu fechar aqui minhas propagandas aqui do lado, né? Para as manchetes do dia de hoje, a gente tem aqui, ó, na madrugada desta sessão, a gente teve aqui na zona do euro, baixo impacto, licenças de construções, veículos, PIB da Alemanha, tá? Inclusive veio estável, tá? Não veio tão agradável lá o PIB da Alemanha, trimestral. Deixa eu ver aqui, às 5h30 da manhã a gente teve exportação, balanço comercial em Hong Kong, tá bem tranquilo, baixo impacto aqui esta notícia. Daqui a pouco, agora pela manhã no Brasil, a gente tem transações correntes e investimentos diretos estrangeiros no Brasil, alto impacto, já impactando na abertura da Bolsa brasileira. O ADP dos Estados Unidos, às 10h15, temos às 10h30 núcleo de vendas no varejo mensal, tá? E às 10h30 no mesmo horário o IPP mensal também, tá, pessoal? Então assim, ó, bastante movimentação nesta manhã, tá? Nos pares do dólar, nos índices mundiais, vai mexer com tudo. No mesmo horário, às 10h30, vendas no varejo mensal, tá? Então, tem muitos dados, você percebe que tá saindo atrasados por conta do shutdown, tá, pessoal? Ok?
No mesmo horário tem vendas no atacado lá no Canadá, mexendo com os pares do CAD. Às 11 horas, preço de imóveis nos Estados Unidos. Às 11h15, produção industrial. Às 12, confiança do consumidor. Vendas dependentes de moradias mensal nos Estados Unidos. Tá? Tem uma bateria de notícias aqui, pessoal. Às 10h30, às 11, às 12, às 14 horas, a prévia do PIB de Atlanta, ok? Então, bastante movimentação agora pela manhã, tá, pessoal? Ok? Segue atento aí nas manchetes aqui. E os juros, pessoal, precificando aqui, ó, 77%, tá? Pela bolsa da CME, o corte de juros em dia 10 de dezembro, às 16 horas, lá nos Estados Unidos, de cortar juros em 25 pontos base, tá? Ok? No pregão asiático, à noite, a gente vai ter mais notícias aqui na Austrália, né, nos pares do Audi, às 9h30, obras de construção, núcleo do CPI, núcleo de mediana do CPI também trimestral. Às 10 horas, na Nova Zelândia, decisão de taxa de juros da Nova Zelândia, ok? Às 10 horas, decisão da taxa de juros da Nova Zelândia vai mexer bastante com os pares do NZD, tá? Então, terça-feira, dia 25 de novembro, um dia mais movimentado aí, pessoal. Vamos direto para os gráficos, ó. O S&P 500, principal índice americano, segue aqui, pessoal, numa retomada altista já em alguns dias consecutivos aqui de sexta, de domingo para segunda, no caso ontem, né? E fez aqui um movimentinho bonito aqui de alta, né? Que a gente já era esperado, né? Neste exato momento, pessoal, a gente tem uma base de preço aqui no 6.700 e assim, ó, se ele perder essa região e o que hoje vai ser um dia mais decisivo em relação às notícias, né? Pela manhã, vai movimentar bastante os mercados, né? Então assim, ó, perdendo essa mínima, a gente pode buscar pelo menos um reteste aqui embaixo, tá? E depois fazer uma retomada altista, tá? Outro ponto importante, se as notícias vierem bem positivas, pessoal, o que pode fazer é segurar esse movimento aqui nessa base de preço, tá? Temos uma resistência aqui e pode vir para romper essa resistência, tá? Num cenário mais positivo, otimista, impulsionando pelas notícias, né? Caso contrário, a gente vai perder essa mínima aqui, né? Perder essa mínima e tentar buscar por aqui a região para depois fazer uma reversão, tá? As médias aqui, ó, as médias móveis apontam um possível cruzamento daqui a pouco, tá? As duas médias se aproximando. A média de 200 períodos está aqui embaixo também, servindo como um suporte, tá? Mas, assim, muito pavio, muita demonstração de pouca força, né, pessoal, nos mercados aqui, tá? Ok? Certo? Então, assim, tem uma grande chance dele fazer o pullback, né? Para depois retomar esse movimento aqui. Mas fique atento às notícias, né? As notícias de hoje podem movimentar bastante. Entre 10h15, 10h30, 11 horas, meio-dia. Bastante notícia aí nos pares do dólar, ok? No mercado asiático, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente teve uma sessão de queda aqui, né? A gente perdeu essa última sessão, que foi uma sessão de alta no mercado do Japão. Então, uma sessão de correção aí. Base de preço, nós temos uma base de preço bem aqui, ó, pessoal, um suportezinho que ele pode querer lateralizar por aqui, ó, inclusive já está demonstrando muito pavio. As médias aqui apontam um reencontro, tá? Um possível reencontro nas médias. Isso faz com que o preço possa fazer pullback agora, né? E começar a subir, tá? Ok? Fazendo esses pullbacks altistas aqui. Beleza pura? Tá? No mercado asiático. Inclusive está fechado agora, liquidez um pouquinho mais baixa neste momento agora, né? Na Ásia. A Austrália segue aqui lateral também, tá? Em cima da nossa linha de pivot points, tem tudo aqui para fazer um movimento altista também. Na China, pessoal, que foi impulsionado com as conversas entre Estados Unidos e China, movimento bonito aqui, ó, de uma tendência de leve alta, deu cruzamento de compra aqui na sessão da noite, logo na abertura, né? E foi numa tendência altista aqui, tá? Tudo ainda para continuar esse movimento ainda. O DAX da Alemanha, principal índice econômico. O DAX da Alemanha segue lateral, pessoal, bem lateral por sinal, tá? Lá na Europa, o DAX bem lateral por sinal. Um ponto importante, se segurar nessa região aqui, a gente consegue estabilizar para retomar o movimento altista aqui, tá? Se perder esta mínima aqui do retângulo, pessoal, a gente vai buscar esse suporte aqui, tá? De baixo, tá? Aí tem tudo para cair um pouquinho mais e buscar aqui, né? O que eu acho, assim, um pouco mais difícil, lógico, o mercado lateral, nada impossível num cenário mais lateral, tá, pessoal? Mesmo porque ele já testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui, ó, tentando romper, tá? Então, tome cuidado com esse rompimento aqui, que ele pode, sim, ter uma grande chance dele romper, né, essa lateralidade do canal, fazer um novo movimento, né? Não sei se uma tendência, tá, pessoal? Mas pode iniciar um início de um movimento por aqui, tá? O ideal seria ele ser mais animado, né? Romper um cenário mais comprador, que eu quero dizer mais animado, um cenário mais comprador, rompendo essa região aqui para cima e voltar aqui para essa região aqui da resistência aqui do nosso cenário lateral, ok?
certo? Reino Unido, vamos ver como tá o Reino Unido. E Reino Unido perdendo força também, tá fazendo uma simetria de triângulo aqui, ó, pessoal. Triangulando aqui, tá? Isso é um cenário assim, ó. Quando tem uma triangulação aqui, depois de um movimento de alta aqui e correção, tem que ficar atento porque se ele romper aqui, né, tem dois cenários possíveis. Pode romper o nosso triângulo assimétrico, fazer pullback e voltar no movimento altista. Mas também o triângulo assimétrico tem o lado vendedor. Pode romper, fazer pullback e pimba aqui. Quais são os movimentos de entradas aqui nesse cenário? Quando ele faz um pivô de baixa, bem exatamente aqui, ó, né, nesse rompimento a gente pode aproveitar a venda ou, né, num rompimento aqui, aproveitar a compra quando exatamente ele rompe aqui, ó, esse cenário aqui altista também, pullback, pivô de alta, tá? Cenário muito bom, falar a verdade, após essa confirmação de entradas, né? Reino Unido. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações. A Nvidia despencou, né, pessoal? Como eu estava falando, né? Nas últimas lives a gente poderia sim tá buscando novas faixas de preços baratos nas ações americanas, né? Inclusive a Nvidia, a Meta, né? As ações pode estar fazendo uma reversão agora, então quanto mais barato você conseguir comprar, melhor. Ó. A Nvidia chegou nesses auge aqui de 170 pontos base preço da ação, 176, e fechou aqui nos 182, tá? Pessoal, fechou em alta, possivelmente hoje, com a abertura do cenário americano às 11h30, a gente tem uma grande chance de liberar um rally altista aqui na Nvidia, tá? Mesmo porque fechou em alta, tá? Então pode continuar esta tendência altista por aqui. Tesla, deixa eu dar uma olhadinha em Tesla aqui, faz tempo que eu não vejo Tesla. Ó, movimento bonito aqui, ó, gap de alta, tá? Vai ficar lateral por hoje. Cenário aqui nessa região dos 415 também. Ó, todas as ações, pessoal, começaram a dar uma despencada aqui de baixo para cima, né? No caso, despontada, né? Impulsionada aí o setor americano, né? Das ações. Então, pontos bons de compra, né? Comprar barato para que você possa surfar esses movimentos aí altistas nas ações americanas, tá? É o ponto que pode acontecer. A troca do CEO da Apple, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas ações da Apple. Ó, impulsionada aqui, ó. Forte alta na Apple, tá? Nós estávamos olhando aqui esse toque na média aqui, né? Entre 266, próximo dos 166 pontos base. Até essa região dos 270 não era uma região ruim de comprar as ações da Apple, tá? Então, assim, pontos importantes, né, pessoal? Sempre é bom você comprar barato, né? Próximo de regiões mais baixas, né? Lógico, regiões próximas a suporte, por exemplo, aqui, ó, um suportezinho aqui, ó, bem definido. Aqui também tem um suportezinho com uma resistência antiga, né? Também outro ponto importante de compra aqui, ó, ações da Apple, tá? Ok, pessoal? Então, assim, é bom, né, você comprar barato para que quando começar o otimismo global, você aproveita esse rally, né, impulsionado pelo mundo todo. Petróleo, vamos dar uma olhada para commodities agora. Petróleo aqui, ó, cenário otimista aqui, ó, rompimento aqui do nosso pivô na região dos 63 pontos base 14, tá? Fazendo aqui, ó, um movimentinho aqui de rompimento já, né, também aqui de alta, tá? Ok? Pivô altista aqui no petróleo Brent, tá? Tem tudo para buscar essa resistência e romper, buscar aqui uma demanda de order block nesta região dos 64, tá? Ok? Certo, vamos ver o Shao. Dominância do dólar antes. Dominância do dólar segue estável, né, pessoal? Olha só, com as notícias de hoje vai dar uma agitada também, ó. O DXY, que é o SX, dominância do dólar, segue aqui lateral. Se perder essa força aqui, pessoal, perder essa mínima aqui, ó, buscar um teste na média de 200 períodos, tá? O que pode ter uma grande chance de acontecer, já testou 1, 2, 3, 4, tá? E isso faz com que, com as notícias de hoje, impulsionado a questão de corte de juros nos Estados Unidos, faz quando geralmente corta juros, a dominância do dólar, ele perde força. Então, hoje a gente pode ter essa perca de mínima aqui na dominância do dólar, impulsionado pelas notícias. E lembra, né? Quando o dólar perde força, pessoal, os pares do euro valorizam, né? Todos os pares que estão contra o dólar acabam valorizando, né? Euro-USD, você pega também dólar, no caso o dólar, o ouro, né? O Shao-USD, né? Par com o dólar, valoriza também, impulsionado por corte de juros, né? Então, acho que vale a pena ficar de olho. GBP-USD, NZD-USD, são pares cambiais que sempre surfam essa valorização cambial, né? Então, acho que tem uma grande potencialidade de acontecer isso hoje aqui no SX, no dólar, na dominância do dólar, tá? O Shao, o ouro, né, como previsto na nossa live, na nossa análise de ontem, né, impulsionado pelo movimento altista aqui, rompeu a resistência aqui, foi embora no movimento altista aqui, tá? Ontem a gente comentou desse movimento que poderia vir, né? Resistência aqui no Shao também, tá? Essa resistência aqui foi superada, tá? Neste exato momento o Shao, ele fez um movimento altista na madrugada de hoje, corrigiu um pouquinho, tá? Base de preço nos 4.100,
tá? 4.120, 4.100, tem dois suportes importantes aqui no chão, 4.100 região de bola e 4.120 também, tá? Uma grande chance do Shao pessoal, o movimento dele continuar aqui, um movimento altista, tá? Ok? E testar de novo essa resistência aqui no 4.150, tá? Ok? Para ser superado, tá? Então, a tendência no Shao de alta continua aí altista, ok? Certo? Vamos para criptomoedas, Bitcoin, perdendo força, né, pessoal? Fez um canalzinho aqui de alta, após 2 dias consecutivos de alta, bateu um alvo aqui na nossa média de 200, tá? E se manter essa movimentação bonita aqui agora, conseguir manter esse movimento altista aqui, pessoal, como ele tá um pouquinho mais fraco, né, tem uma grande chance dele testar aqui para baixo, tá? Testar essa região por aqui, tá? Inclusive aqui a gente tem bastante demanda de compradores aqui no Bitcoin, tá? Mas a ideia seria ele continuar esse movimento altista aqui, tá? Superar a nossa média de 200, para daí conseguir superar os 90 mil dólares e conseguir retomar aí uma tendência altista no longo prazo. Tem tudo aí para manter o cenário otimista aqui de alta no Bitcoin, tá? E melhorando o Bitcoin, melhora as outras criptos também, tá? Ok? Ethereum, outras criptos acabam sendo impulsionadas também. Mas a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes no Bitcoin, tá? Ok? Pares cambiais, vamos para os pares cambiais aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, AUD/CAD perdendo força aqui, lateralizando em cima de uma região aqui de orders blocks, tá? Tem que tomar cuidado, pessoal, que ele está fazendo aqui um possível teste aqui, ó, de rompimento aqui de baixa, tá? No AUD/CAD. Perdendo esta mínima aqui no AUD/CAD, pessoal, a gente entra por esta região e volta a testar aqui, ó, o início desse bloco de ordens que seria aqui no 0,90, tá? Aqui vai dar uma segurada um pouquinho, tá? Então, acho que tem uma possível entrada aqui no AUD/CAD, inclusive vai dar cruzamento aqui de médias, tá? Então, segue todos os detalhes aí. AUD/USD, deixa eu ver, AUD/USD. Ó, o dólar australiano com o dólar americano, inclusive ele, como o dólar pode perder, a dominância do dólar pode perder força, isso que pode impulsionar o dólar australiano. Então, base de preço nós temos aqui, tá? Vai dar cruzamento de compra também, tá no cenário mais lateral. Cruzamento no cenário lateral, tome cuidado porque assim ele não tem tanta efetividade, né? O que seria legal, pessoal, é ele começar a fazer um movimento altista aqui e você pegar este rompimento desta linha aqui, ó, que já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 7 tentativas aqui de rompimento dessa resistência. Então aqui, ó, pessoal, uma grande chance de romper. Acho que vale a pena ficar atento a essa oportunidade que ele vai dar um rallyzinho aqui altista, tá? No AUD/USD, ok? Euro/JPY, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o euro perdendo força, o ien mais forte, tá? Estabilizou, inclusive, na região de teste aqui da nossa média de 200 períodos, tá? Possível reversão aqui, ó, tá? Possível reversãozinha curta, né? Curto espaço aqui, pelo menos para buscar uma tendência aqui leve de alta aqui no Euro/JPY, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra possível entrada aqui, Euro/USD. Ó, o Euro/USD, como estava mencionando da dominância do dólar, perdendo força, pode liberar um rally forte aqui no Euro/USD. Só que assim, ó, ele fez um cruzamento de compra aqui, tá? Temos um bloco de ordens nessa região aqui. Ele pode fazer esse movimentinho aqui de rally, fazer um pullback para depois retomar um movimento altista. Que inclusive tem uma média de 200 aqui, períodos no meio do caminho, tá? Então acho que um ponto mais importante no USD, pessoal, mais assertivo, seria aqui acima da média de 200 períodos, continuando a tendência altista, né? Aí nós temos algumas resistências mais fortes no USD, que é essa região de bola a bola, 1.1600, tá? Ok? Base de preço, né, se você quiser se posicionar antes, tem aqui uma região mais importante que exatamente por aqui, ó, 1.15100, tá? Temos blocos de ordens por aqui, 1.15200 também, tá? Então, duas regiões importantes aqui no USD, tá? Mas ele tá no cenário aqui, tá no sobe e desce, né? Ó, ele chega nessa região aqui, cai um pouquinho, depois volta, né? Tá? No EURUSD. Acho que com as notícias de hoje pode dar uma boa impulsionada aqui nos pares, né? Dólar e ien, deixa eu ver. Ó, o dólar e ien corrigiu bastante aqui. Muito bom, ó. Dólar e ien vai ser uma oportunidade de compra aqui, pessoal, exatamente por aqui, ó. No 1.56 ou na nossa média de 200 períodos, tá? Depois de fortes altas, a gente teve dias de queda aqui, corrigindo todo esse movimento, tá? Então tem uma grande chance dele voltar também a fazer uma correção altista aqui, né? Um movimento mais altista agora, né? Ok? Oportunidades aí, né, pessoal, nos pares cambiais internacionais aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também nos pares do GBP, GBP-USD. GBP-USD, aqui, ó, movimentação altista também, ó, tá? Com essa perca da força do dólar, pessoal, pode impulsionar esses pares também. Ó, o GBP-USD tá fazendo um pullback depois de uma movimentação altista aqui, um ralizinho, né?
vai testar a média de 200, inclusive um suporte aqui, ó, pessoal, pode fazer com que ele impulsione esse movimento de novo, tá? No GBP/USD, ainda mais com as notícias de hoje, né? Ok? Aí o dólar perde força e valoriza os outros pares, né? Então você pega ali libra esterlina, pega o ien, pega o euro, né? Que acaba valorizando perante ao dólar. Tá, pessoal? Então assim, ó, algumas oportunidades aí bem bacanas aqui nos mercados internacionais. Deixei na tela para vocês, acho que vale a pena aproveitar esses movimentos, tá? Ok? Certo, meus amigos? Fiquem atentos às notícias que nós temos aqui no calendário econômico, tá? Temos ali por volta das 10, 10h15, 11 horas, ó, bastante movimentação aqui, deixa eu ver aqui. Ó, 10h30, 10h15, o ADP, PPI, né, vendas no varejo, mensal, tá? Então, amanhã vai ser bem agitado de hoje, terça-feira, né? E 12 horas, aqui tem bastante notícia também no horário do almoço, aqui, ó, tá? Certo, pessoal? Vai dar uma agitada nos mercados americanos e globais no mundo todo, né? Certo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para ser avisado, tá? Para que me ajuda bastante aqui no programa Gol do Dia aqui no canal oficial da Easy Markets. Se quiser ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo e fala, ó, vamos embora aqui assistir as oportunidades do dia. Só para fechar antes aqui, pessoal, eu estava esquecendo aqui, ó, para quem opera a Bolsa Brasil, um pouquinho do nosso índice brasileiro, ó. Índice brasileiro em retomada altista também, ponto importante aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui no mini índice, tá? A gente teve dias de queda no nosso índice, né? E segue aqui recuperando um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, a gente teve a máxima aqui no 160, caiu bastante nos últimos dias, né? E agora retomou esse movimento aqui, ó, tá? Impulsionado aqui por uma correção de alta, tá? Inclusive hoje a gente vai ter um rompimento do 156 aqui, 900, ó, 157 basicamente. Se manter aqui para cima, pessoal, é alta no índice brasileiro também, tá? Se perder essa força aqui do 157, aí a gente continua fazendo um movimento de repique de queda, tá? E então tem dois pontos importantes aqui no mini índice, tá, pessoal? 157 mil pontos e a mínima aqui dos 156.600, tá? Perdendo essa região dos 156.600, a gente faz um dia mais de queda aqui no mini índice, tá? Então pontos bem objetivos aqui. E se manter acima do 157, né? O mouse está clicando aqui. 157 aqui nesta região aqui, ó. Tá? A gente continua uma tendência de alta. Então aqui vai ser uma base de preço bem importante, né? Mas caso perca esse 157, tem os 156.600 que aí confirma a tendência de queda aqui, ou um movimento de queda mais acentuado no índice brasileiro, ok? Certo, meus amigos? Então bastante aí, ó. Hoje a live foi um pouquinho mais... o vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Mas assim, a ideia é que você possa aproveitar, né? E o índice americano, pessoal, tem esse movimento aqui, ó, também, né? Se romper direto, né? Como estava dizendo aqui a máxima, né? A gente continua o movimento altista aqui, tá? Beleza pura? Fique atento às oportunidades, aos horários, às notícias e às confirmações para que você possa ser mais assertivo nas suas operações. Certo? Grande abraço a todos. Vejo você no nosso próximo vídeo aqui do Gol do Dia. Chega por hoje!